Olá, amada igreja, graça e paz para todos os irmãos. Venho conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o nosso trabalho para a EBD 2021. A mesma experiência que nós tivemos em 2020, também vamos fazer esse ano. Vamos ter uma experiência, mais uma experiência com o ensino remoto. 2020, com o distanciamento, a gente não deixou de ter os nossos encontros, nossos estudos, e é isso que a gente quer garantir em 2021, que a EBD continue tendo o seu papel formador, o seu papel, o seu caráter discipulador também para a preparação do povo de Deus. E aí não nos falta motivo para estudar a palavra de Deus e para crescer cada vez mais. Em Provérbios 6, 23, nós podemos ler lá que diz assim: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminhos que levam à vida. E é isso que nós estamos buscando, a vida eterna, que a gente já tem como garantia, e viver também aqui de acordo aos propósitos, aos desígnios que Deus tem concedido e tem preparado para a gente. Então, nossa EBD vai continuar no mesmo formato, acontecendo durante dias da semana, dias diferentes, porque foi adequado cada dia à realidade do grupo, à necessidade e às possibilidades dos seus grupos. Então, o que consiste o ensino remoto? O ensino remoto consiste justamente em garantir, nesse momento que não pode haver presencial, a continuidade dos estudos e também a interação. A interação entre os irmãos, com o professor, entre vocês mesmos, irmãos da mesma classe, para que a gente possa conhecer, analisar e refletir sobre a palavra. Às segunda-feiras, nós já tínhamos os encontros do pré-adolescente, que vai continuar nessa mesma proposta. Pré-adolescente, os encontros da segunda-feira, e como professor nós vamos ter o Blazer, que já era professor da turma, e nós vamos também ter mais uma nova irmã que vai ajudar o irmão Blazer no trabalho junto à pré-adolescente, que é a irmã Juliana. Os adolescentes também continuam se encontrando às terças-feiras, E como professor dos adolescentes, como professores do adolescente, nós vamos ter a irmã Rosi, que já estava no grupo, o irmão Arlécio também, que já vinha uma caminhada junto ao adolescente, e agora o pastor Jami e a irmã Tiniz Brana também entram na equipe de professores dos adolescentes. Os jovens também vão continuar no seu dia escolhido, na sexta-feira. Na sexta-feira, os estudos acontecem, lá no grupo os professores vão ajustando a questão de horários, mas a gente tem como professor aí o irmão Oswaldo Júnior, que já está com vocês, jovens, e aí também nós vamos ter o irmão Fábio, que também vai fazer parte do grupo de professores da EBD, ajudando ainda mais a fortalecer a nossa equipe, Os adultos, eles estavam se reunindo no formato de escola da família, E agora a gente volta à nomenclatura anterior, de escola de adultos, de EBD de adultos. E lá nós vamos contar com o apoio dos professores Alisson, os estudos junto ao grupo vai ser feito pelos irmãos Alisson e Robson. Os preciosos também vão continuar tendo o seu trabalho. Em alguns momentos, estudos gravados pelos professores, e em alguns outros momentos também encontro mais interativo, o encontro online para que façam reflexões, tirem dúvidas. E para essa equipe a gente também traz mais pessoas, Além do irmão Eliel, do Antônio Júnior, que já fazia parte dessa turma, nós vamos ter o irmão Lorival, e eu também vou estar colaborando, voltando um pouco a trabalhar com os irmãos da preciosidade. Os estudos continuam com seu também dia de EBD reservado, como combinado entre eles, e os professores continuam sendo Alberi e Lidineia. O material desse ano é um material bem interessante, bem de fácil compreensão e também, ao mesmo tempo, bem desafiador, porque fala de vida e fala de vida com propósito, e vida com propósito precisa realmente ter determinação. A gente espera que em 2021 tudo isso passe para que a gente possa estar juntinho em sala, mas enquanto isso não acontece, a gente conta com vocês nos nossos encontros, nos dias agendados, e todo mundo já com leitura e estudos também já antecipados, ok? Deus abençoe a todos e que a gente possa continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos. Hoje
é a nossa aula inaugural da Escola Bíblica 2021. Neste ano de 2021, nós teremos como proposta de ensino uma vida com propósitos. Muitas pessoas estão com a sua vida sem rumo, sem propósito algum, porque muitos estão paralisados olhando para o passado. E um excesso de passado conduz muitas vezes à depressão, enquanto outros estão tentando adiantar o futuro. E muitos estão com excesso de futuro nas suas vidas e tem causado uma grande ansiedade. Por isso, em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo, é muito importante tratarmos sobre quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. E para pensar em uma vida com propósito, nós precisamos considerar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Na nossa busca por propósitos, nós precisamos saber que o autoconhecimento, ou seja, conhecermos a nós mesmos, e o conhecimento de Deus, eles se entrelaçam. Porque o verdadeiro autoconhecimento nosso depende do conhecimento e do verdadeiro conhecimento de Deus. Se nós não conhecemos Deus, que é o Criador, não poderemos conhecer os propósitos dele para as nossas vidas, que somos sua criação. Portanto, Jeremias 17:7 nos incentiva a essa busca. Pois Jeremias 17:7 diz assim, queridos: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confiar fala de hoje, de nós vivemos nessa confiança no Senhor. Esperança fala do amanhã, mas nós poderemos ter a esperança no Senhor e Ele como nossa esperança quando nós aprendemos a confiar nele hoje. É por isso, irmãos, que é em Cristo que nós descobrimos quem somos e o propósito para a nossa vida. Efésios capítulo 1, no versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: nele, falando do Senhor Jesus Cristo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então nós fomos criados pelo Senhor com um propósito. Portanto, somente nele e em Jesus Cristo nós encontraremos o propósito para as nossas vidas. Assim, eu quero afirmar nesse dia, queridos, que uma vida com propósitos é como uma corrida em uma pista com meta. Então, observe essa imagem desses corredores. Preste atenção nela. O que é que você percebe? Todos eles estão preparados. Todos eles estão focados. Todos eles estão colocando toda a sua energia nessa corrida e eles têm um propósito, uma meta. Então, quando nós vivemos uma vida com propósito, é como se nós estivéssemos nessa corrida. Nós estivéssemos numa pista, mas nós tivéssemos metas para chegar a algum lugar. E é sobre isso que eu quero falar. Nós não faremos apenas uma corrida, nós faremos uma jornada com propósitos. E essa jornada com propósitos será o tema dos nossos estudos em 2021. E nosso estudo será uma jornada espiritual de 40 semanas. E ao longo dessas 40 semanas e ao final delas, isso permitirá que você descubra a resposta da mais importante pergunta da vida. E qual é a mais importante pergunta da vida que as pessoas têm feito ao longo de todos os tempos? Afinal de contas, para que
eu estou neste mundo? Você já se perguntou isso? Afinal de contas, para que nós estamos nesse mundo? Você já se questionou o porquê de todas as coisas? Então, ao final dessa jornada de 40 semanas, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida. E por isso você terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da sua vida. Então será preciso acolher essa visão. Será preciso absorver essa visão. Porque se você acolher essa visão do propósito de Deus para a sua vida, se você absorver esta visão, isso motivará a sua vida. E motivando sua vida vai simplificar as suas decisões. E o mais importante, vai preparar e prepará-lo para a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, Jeremias 17:8 nos diz assim, que quando nós temos o propósito de nossas vidas, olha como a palavra do Senhor nos apresenta, é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Então, quando você tem uma vida voltada para o propósito e descobrir os propósitos e aplicá-los na sua vida, é assim que a nossa vida será. Mas vamos pensar do outro lado, daqueles que não conhecem o propósito de Deus para as suas vidas. Não conhecer o nosso propósito de vida é como correr na pista errada. Percebam, meus queridos, que você continua correndo, você continua vivendo, você está se esforçando, mas você pode estar na pista errada. E Provérbios 11:28, ele nos chama a atenção quando a palavra do Senhor nos ensina assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Portanto, uma vida dedicada apenas ao material é você correr, mas correr na pista errada. Provérbios continua dizendo, um tronco cortado. Enquanto que uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Então, vamos imaginar agora, através dessa imagem que os irmãos estão vendo, essa corrida e a corrida da vida. Muitos estão correndo, mas no meio de todas essas pessoas, você percebe que parece que as pessoas estão correndo sem propósito, sem sentido, sem meta, diferente daquela outra imagem em que eles estavam focados. Aqui parece que é o correr pelo correr. E quando nós pensamos que talvez estejamos correndo na pista errada, a grande pergunta a ser feita é: você está preparado para quando esta corrida chegar ao fim, nesta vida? Ou seja, você está preparado para a eternidade? E tem uma imagem muito interessante sobre tempo, passagem de tempo, que vai nos conduzir a isso. Pense comigo neste momento. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de 27.740 dias, ou 76 anos. O que significa isso? Que esta é e deverá ser a duração da sua vida se você for uma pessoa típica. Esta é a média de vida de uma pessoa. Algumas pessoas realmente já ultrapassaram, mas alguns ainda nem lá chegaram. A minha pergunta agora para você é: quantos dias você já viveu desses 27.740? Quantos dias você já viveu? Por que é importante saber quantos dias você já viveu? Isso vai nos levar a um questionamento maior, que é a próxima pergunta que eu quero trazer para vocês, que é: o que você vai fazer com o resto da sua vida? Por isso precisamos
estudar uma vida com propósito. Você precisa pensar o que vai fazer com o resto da sua vida. Pense, meu amado, você não concorda que seria sábio da sua parte, reservar 40 desses dias ao longo de 40 semanas neste ano, a fim de compreender o que Deus quer que você faça com o resto dos seus dias? Não seria sábio? A palavra do Senhor diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Portanto, queridos, a Bíblia, ela vai nos mostrar, porque alguém pode estar perguntando, mas por que 40? Por que não 45? Por que não 39? Porque a Bíblia deixa claro que considera, e Deus considera, o período de 40 dias espiritualmente importante. Porque o número 40, ele representa um tempo que é necessário de preparação para algo novo que vai chegar. Então, sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, ele sempre utilizou 40 dias. Eu vou mostrar alguns exemplos bíblicos para vocês a partir de agora. Esses exemplos. Primeiro, a vida de Noé. Porque, queridos, a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés, também foi transformada por 40 dias no Monte Sinai, na presença do Senhor. Os espias de Israel, que foram enviados por Moisés para observar a terra prometida, eles foram transformados após 40 dias na terra prometida. E tem mais alguns exemplos. Por exemplo, a vida de Davi. A vida de Davi foi transformada pelo desafio de Golias. Durante 40 dias, Golias desafiou as tropas de Israel durante 40 dias. A vida de Elias, do profeta Elias, ela foi transformada quando Deus o sustentou por 40 dias com uma única refeição. Diz assim, com uma única refeição? Sim, quando Elias fugiu de Jezabel e exausto, desmaiou, caiu debaixo de uma árvore, a palavra do Senhor diz que Deus o tocou e tinha uma refeição preparada pelo Senhor ali, e a Bíblia diz que ele comeu aquela refeição, e depois que ele comeu aquela refeição, ele correu durante 40 dias até se encontrar com o Senhor. Ainda tem mais 3 exemplos sobre os 40 dias. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus deu 40 dias para que o povo mudasse através da pregação do profeta Jonas. Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto. E os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição. Então perceba, irmãos, nas Escrituras, o número 40 está ligado a uma letra do alfabeto hebraico que significa águas fluindo. E ela representa 2 aspectos do governo de Deus: o reino e o domínio. E o reino de Deus e o domínio de Deus, eles são manifestados em nossas vidas através da sabedoria e através do conhecimento. Salmo 145, versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então, irmãos, o propósito fiel de Deus permanece. Por isso, eu quero convidá-los a buscar a direção dele, para viver com propósito e não por acaso. E, por isso, os próximos 40 dias serão refletidos ao longo de 40 semanas. E eu creio, no nome do Senhor Jesus, que isso irá transformar a sua vida. Porque transformação é uma ordem bíblica, queridos. Romanos capítulo 12, versículo 2, nós temos esta ordem bíblica, porque Romanos diz assim: transformem-se.
Transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos ser transformados. Precisamos que as nossas mentes sejam renovadas pelo poder de Deus. Assim, nós devemos buscar uma vida. Mas com qual tipo de propósito? Sim, é uma vida com propósito, mas com qual tipo de propósito? E então nós descobriremos que nós devemos viver uma vida com propósito transformador. Queridos, podemos alcançar o verdadeiro conhecimento, conhecermos a Deus e a nós mesmos por 2 métodos. Existem 2 métodos. O primeiro método é o da especulação e o segundo método é o da revelação. No nosso estudo durante essas 40 semanas, são 40 dias distribuídos ao longo de 40 semanas, nós rejeitaremos a especulação. Nós não trabalharemos baseados em especulação. Por que não? Porque uma vez que nós não somos o Criador, nós não podemos nos pronunciar com autoridade sobre o significado da criação. Nós não somos, e não fomos nós que criamos nada. Portanto, nós vamos trabalhar, encorajar cada irmão e cada irmã sobre a revelação, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. E através da sua fala, o Criador, ele define a realidade criada. E nós vamos encontrar a fala, a palavra do Criador na sua palavra revelada, a Bíblia. Por isso que o nosso conhecimento de nós mesmos e de toda a criação, ele é verdadeiro se ele está fundamentado na revelação das Escrituras, a palavra de Deus. Então, a melhor forma de explicar o propósito de Deus para a sua vida é deixar que a Bíblia fale por si mesma, pois a Bíblia é o maior tesouro da humanidade. Quanto mais a estudamos, quanto mais aplicamos seus princípios maravilhosos, mais nossa vida é transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vamos utilizar as Escrituras e a oração como instrumentos da transformação desejada, para que elas produzam esperança, vigor, força e alegria na sua vida. E Romanos 15:4, quando fala das Escrituras, nos diz algo muito interessante. Romanos 15:4 diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. Então, o propósito de toda a revelação de Deus nas Escrituras é que você conheça o próprio Deus e que você aprenda sobre Ele, sobre a sua obra maravilhosa e sobre o propósito dele para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que está registrado nas Escrituras é para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, Deus se utiliza das Escrituras para nos trazer paciência, para nos animar, de forma que você não perca a esperança, que você mantenha a esperança diante dos seus olhos. E tem uma imagem interessante que eu quero mostrar para vocês, levá-los a refletir nessa imagem. O que é que você pensa olhando para esta imagem? Que coisa maravilhosa. Então vamos pensar essa água pura escorrendo, não é um cano, é um bambu, através de um bambu, está vindo de uma fonte. E a comparação que eu quero trazer através dessa imagem, que assim como as águas de uma fonte subterrânea, que ao jorrar revelam a fonte, a sabedoria que vem do alto é revelada através das nossas vidas e das nossas palavras. E Provérbios 18:4 diz uma coisa muito interessante para nós. Provérbios 18:4 diz assim: palavras sábias
são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Então, olhe de novo para essa imagem e vamos refletir sobre ela. Fonte, água jorrando. E por que queremos estudar as Escrituras? Porque o Senhor Jesus fez uma exigência para que a fonte fosse revelada. Qual é essa exigência? Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 38, ele nos diz qual é a exigência. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz o que, irmãos? A Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse é o nosso desejo para este ano de 2021, que do seu interior possa fluir rios de águas vivas ou de água viva. Mas para isso, queridos, será preciso que você deixe a condição de simples ouvinte e se torne praticante da lição ensinada. E você pode fazer isso reagindo à lição com leitura. Mas não basta apenas ler, você pode reagir à lição com meditação, pensar naquilo que você leu. Você pode reagir através de anotações, anote os seus pensamentos, através da memorização das Escrituras e, por fim, você refletir em tudo aquilo que você leu, meditou, anotou e memorizou da palavra do Senhor, porque é assim que a Bíblia nos ensina. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A verdadeira sabedoria, irmãos, é a sabedoria que desce do alto, do Pai das luzes. A verdadeira sabedoria, ela consiste em você poder discernir, saber, em meio a tantas ideias e comportamentos, qual é a vontade do Senhor. Você ter clareza de entendimento e de pensamento, ter um discernimento. Isso é aquilo que torna alguém sábio. Isso é o que traz vida. Mas saiba de uma coisa, que uma jornada, ela é sempre mais suave quando nós compartilhamos as descobertas, quando nós compartilhamos as dúvidas e as ideias com outros. Por isso, nessa jornada, vamos caminhar juntos. Cada aluno, cada professor e a presença do Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque Eclesiastes 4, versículo 9, depois o 12 diz assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Lá no versículo 12 diz: sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Que essa corda seja trançada entre você, seu professor e o Espírito Santo de Deus, porque isso vai ajudar no aprofundamento espiritual. Isso vai ajudar no seu crescimento espiritual. E se você se aprofundar espiritualmente em Cristo, colocando e firmando bem as suas raízes nele, e se você crescer espiritualmente em Cristo, porque tem as suas raízes bem fixadas e bem plantadas na base das Escrituras, isso te levará à maturidade. E a maturidade, ela é alcançada por meio do alimento da palavra, por meio dos relacionamentos, por meio da vida em comunidade, da comunhão. Assim, nós poderemos adorar o Senhor com propósito. Assim, nós poderemos ter comunhão com propósito. Assim, nós poderemos crescer no discipulado com propósito. Assim, nós
teremos um serviço com propósito através dos nossos dons. E por fim, nós cumpriremos uma missão com propósito. Esteja conosco, que o bom Deus dirija a sua vida e te abençoe. Deus cuide de você em todo o tempo. Um grande beijo no seu coração.